Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula será sobre equação do segundo grau com uma incógnita. Então eu vou mostrar um exemplo para vocês verem como que surge uma equação do segundo grau. Então, a bandeira do Brasil representada abaixo possui 70 centímetros quadrados de área e dimensões como polinômios. Observe. Então, nós temos aí a largura da bandeira, que é x mais 2, e o comprimento, que é 2x. Para determinar as medidas das dimensões dessa bandeira, podemos utilizar a fórmula do cálculo de área do retângulo e escrever a seguinte equação. Lembrando que a área do retângulo, você vai pegar o comprimento vezes a largura. Então, você vai pegar 2x vezes x mais 2, igual a 70. Então, eu vou aplicar a propriedade distributiva para resolver essa equação, tá? Colocar ela na forma reduzida. Então, eu vou pegar 2x vezes x e 2x mais 2. Ok? Então, desenvolvendo essa equação, nós vamos ter 2x ao quadrado mais 4x, ou seja, 2x vezes x dá 2x ao quadrado, e 2x vezes 2 dá 4x, igual a 70. Ou 2x ao quadrado mais 4x menos 70. Bom, então essa equação que a gente obteve é 2x ao quadrado mais 4x menos 70 igual a zero, ela tem apenas uma incógnita indicada pela letra x. Então, tá aqui a incógnita, que possui somente expoentes naturais, dos quais o maior deles é o 2. Então, aqui eu tenho o expoente 2, aqui eu tenho o expoente 1. O maior é o 2. Equações com essas características são chamadas equações do segundo grau como incógnita. Então, vamos a alguns exemplos de equações do segundo grau como incógnita. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. Então, aqui nós temos expoente 2, expoente 1. O maior deles é o 2, por isso que é chamado de equação do segundo grau. 6x ao quadrado menos x igual a 6. Aqui novamente, expoente 2, expoente 1. O maior é o 2. Então, uma equação do segundo grau. 4x ao quadrado menos 2 igual a 34. Também temos aí o maior expoente, que é o 2. Né? Agora vamos a alguns exemplos de equações que não são do segundo grau. Então, temos aí 2x menos 7 igual a zero. Então, o maior expoente que tem aí é o 1. Então, não é uma equação do segundo grau. X ao cubo menos x ao quadrado igual a 10. Então, aqui o maior expoente é o 3. Então, não é uma equação do segundo grau. Aqui eu tenho 3x mais 4 igual a 20. Então, o maior expoente aqui é o 1. Então, também não é uma equação do segundo grau. 2x à quarta menos 8 igual a zero. O maior expoente aí é o 4. Então, não é uma equação do segundo grau. Então, toda equação do segundo grau com uma incógnita pode ser expressa na forma reduzida da seguinte maneira. ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são os coeficientes e correspondem a números reais, com a diferente de zero. Ou seja, o a, o b e o c são chamados coeficientes. Eles são números reais. O a jamais pode ser zero. Por quê? Porque senão vai deixar de ser uma equação do segundo grau. Então, se eu pegar, por exemplo, 0 vezes x ao quadrado, vai dar zero. Então, deixa de ser uma equação do segundo grau, ok? Então, a jamais pode ser zero. Nesse caso, dizemos que o coeficiente de a é o do x ao quadrado. Então, o a sempre vai estar na frente do x ao quadrado. B é o coeficiente de x. E C é o termo independente, ele não tem nenhuma incógnita que o acompanha,
ok? Podemos classificar uma equação do segundo grau com uma incógnita em completa, quando os coeficientes b e c são diferentes de zero. No caso, nós vamos ter o a, o b e o c, que não vai ser zero, nenhum deles. E a incompleta, quando os coeficientes b e c, ou ambos, são iguais a zero, ou seja, ou vai ter o coeficiente a e b, ou vai ter o coeficiente a e c. Ou o b vai ser zero, ou o c vai ser zero, ou ambos vão ser zero, tá? Aí caracteriza uma equação incompleta. Então, vamos lá. Exemplos de equações completas. Menos x ao quadrado, menos 8x mais 12 igual a zero. Então, aqui, o coeficiente a vai ser o número que está na frente do x ao quadrado. Ele é o coeficiente do x ao quadrado. No caso, é o menos 1. Aqui não tem 1, mas é porque a gente não escreve 1 no coeficiente, tá? O b vai ser o número que vai estar na frente do x, é o menos 8. E o c é o termo independente, ele não está do lado de nenhuma incógnita. No caso aqui seria o mais 12. 5x ao quadrado menos 3x menos 2 igual a zero. Então, coeficiente, o a é o coeficiente do x ao quadrado, que no caso é o 5. O b é o coeficiente do x, é o menos 3. E o c é o termo independente, é o menos 2. Vamos lá agora, exemplos de equações incompletas. Então, o primeiro caso é quando o b é diferente de zero e o c é igual a zero, ou seja, o c não existe na equação. Então, 7x ao quadrado menos x igual a zero. Então, o a aqui é o coeficiente do x ao quadrado, que é o 7. O b é o coeficiente do x, é o menos 1. E o c não existe, o termo independente. Então, o c vai ser igual a zero. Quando o b é igual a zero e quando o c é diferente de zero. Então, temos aí x ao quadrado menos 36 igual a zero. Então, a é o coeficiente do x ao quadrado, no caso é o 1. Como aqui não tem 1, sabemos que aqui está o número 1. O b não tem nessa equação. E o c é o termo independente, no caso, menos 36. Então, aqui no caso, como o b não existe, o b vai ser igual a zero. Agora, quando o b é igual a zero e o c é igual a zero. Então, temos aí, ó, 3x ao quadrado igual a zero. Então, o a é o coeficiente do x ao quadrado, no caso é o 3. O b não existe, então ele é zero. E o c também não existe nessa equação, então ele é igual a zero. Ok, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Só para reforçar, a equação do segundo grau, ela sempre vai apresentar o maior expoente, 2. O coeficiente a, b e c são números e o a jamais pode ser zero. O a é o coeficiente do x ao quadrado, o b é o coeficiente do x e o c é o termo independente, ok? Ele não vai estar acompanhando nenhuma incógnita, ok? Então, pessoal, bons estudos e até a próxima aula.